Olá pessoal, tudo bem? Infelizmente nós ainda temos essa limitação, de mobilidade por causa do coronavírus, mas eu espero que vocês estejam lendo os nossos textos, relendo, os nossos textos que comentamos, lemos em sala de aula, E gostaria de dar uma pequena revisão do que a gente viu na última aula sobre a biodiversidade, que foi como os primeiros filósofos olhavam para a natureza e tiravam conclusões de que como as coisas se formavam, o que dava origem à vida, o que transformavam, A gente verificou, eu comentei com vocês, que os primeiros filósofos, e aí a gente tem como destaque o Tales de Mileto, dizia que toda a transformação da natureza, e principalmente que dava origem à vida, o princípio de tudo era a água, o elemento da água. Ou seja, ele falava que o mundo era úmido, e que tudo dependia da água, Já Empédocles, o outro filósofo, ele questionou essa observação do Tales de Mileto, e falava que o que dava origem, a transformação a tudo que nós temos na natureza seriam 4 elementos, que seria a terra, o fogo, o ar e a água. Segundo Empédocles, esses 4 elementos acabavam dando origem de tudo que tem no universo. Outro filósofo que chegou assim mais perto dessa reflexão sobre que os filósofos faziam sobre a natureza foi o Demócrito, que é um filósofo grego que se interessou pela ideia de uma natureza formada pela combinação de alguns elementos que ele chamava de átomos. Ele falava que os átomos, que são pequenas partículas, davam forma a diversas coisas na natureza. Segundo ele, esses átomos se juntando em milhões de partículas, por exemplo, dava a forma à nossa vida, por exemplo. E que quando o ser humano morre, essas partículas elas se separam novamente, e vão formar outras coisas na natureza. Ou seja, esses foram os primeiros pensamentos dos filósofos que quebraram aquelas ideias do mito, que tudo era formado pelos deuses, que cada elemento da natureza tinha um deus, como a água, o fogo, ou seja, tudo era explicado através dos deuses. Mas Tales de Mileto, Empédocles e Demócritos, e a gente vai ver também o Parmênides, eles foram os primeiros filósofos que quebraram essa hegemonia dos mitos e acabaram olhando para a natureza e refletindo sobre ela. Aliás, esse olhar e refletir, a gente falou bastante dentro de sala de aula, A diferença, inclusive, de ver e olhar. De ver, só passar desapercebido, e olhar, quando a gente fixa os olhos, admira e começa a refletir sobre aquilo que a gente está vendo. Principalmente algo quando chama a nossa atenção, A gente comentou muito sobre isso. E eu espero que vocês estejam relendo esses textos. Acho que é importante reler. A gente comentou bastante sobre isso. E enquanto nós não voltamos com as aulas presenciais, é bom que vocês entrem, façam as atividades que eu estou enviando, as provas online que já estão à disposição, E não percam o ritmo das aulas, tá ok? Então, fiquem todos com Deus e logo, logo espero revê-los. Tudo bem? Tchau, tchau.